em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância, ou que enche todas as coisas em tudo. Amém? Eu quero falar com você sobre a supremacia de Cristo. Cristo, Ele está acima de todas as coisas. Acima de tudo. E tudo que existe, tudo que há no mundo natural ou no mundo espiritual, quer poderes, domínios ou autoridades, estão debaixo dos pés de Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre toda a criação. Ele não é uma criatura criada, Ele é o Criador. E nós vamos falar sobre este Cristo que é soberano, que é Senhor. Mas antes de entender quem Ele é, eu quero que nós entendamos quem somos. Quem nós somos. E por que Cristo precisou entregar a sua vida. A palavra de Deus fala em Romanos 5, verso 12. Eu quero que nós entendamos essa noite. Não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Toda a bondade que existe em nós vem de Deus. Aqui, irmãos, todos que estamos aqui, não somos pessoas perfeitas. Somos pessoas que reconhecem que precisam de Cristo. Amém? Eu quero falar um pouco sobre algo chamado pecado. Romanos 5,12 fala assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, não há ninguém aqui que possa dizer que não pecou, não há ninguém aqui que possa dizer que é santo, de tal forma que atribua a si algum mérito pela bondade. Muitas vezes nós temos uma justificativa em nós, a mesma que eu tinha, e eu dizia a seguinte coisa: por que eu preciso ir à igreja? Por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso de Cristo? Se eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não passo por cima de ninguém, eu respeito todas as coisas, eu faço caridade, está tudo bem. Só que nós não entendemos algo. Nós precisamos entender que nós ferimos a santidade de Deus. Nós olhamos para Deus e nós resolvemos fazer o mal. Quando nós pecamos, é uma decisão nossa. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a nossa natureza. Nós pecamos porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Aqui está escrito: todos pecaram. Todos pecaram. Colocando todos sobre o mesmo julgamento. Sobre a mesma lei. Sobre a mesma palavra. Então não se trata de a gente ser bom. De a gente andar certinho. Não é uma lei moral. O problema não é moral. O problema é que nós quebramos a lei de Deus. E por quebrar a lei de Deus, nós estamos destituídos de sua presença. Esse é o problema. 1 João 1, do 8 ao 10. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: irmão, vai começar ruim, mas vai ficar bom. Amém? Começa assim, irmão. Porque primeiro começa tocando em nós e falando conosco e mexendo em nós. Mas é coisa boa. Se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos compreender que quando nós afirmamos que somos bons o suficiente, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso por dizer que nós somos pecadores. Quando nós atribuímos isso a nós, isso não é a nossa atitude, como eu disse, é natureza. Nós somos descendentes de Adão. Adão foi rebelde, ele pecou contra o Senhor. Ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu. E a partir desse instante o pecado entrou no mundo. E todas as coisas que você vê, toda a natureza foi contaminada com isso. Não é só os seres humanos. Por isso que Cristo, o retorno de Cristo para nós, é o restabelecimento de toda a criação. Então nós precisamos compreender que se nós continuarmos dizendo que somos bons, não há perdão para nós. Mas se nós reconhecemos o quanto somos pecadores, ainda há misericórdia para nós. Está escrito que Ele não nos lança no rosto. É interessante isso. Quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa assim, e geralmente a pessoa que está conosco, ela fala, olha, tá vendo, não te avisei. É assim ou não é? Né? Mulher não faz isso. Não faz. Não faz. Ela lembra só de 1901. Não lembra. Amém? Mas é verdade, nós atribuímos coisas. Então quando a gente vai falar com alguém, olha, foi mal, eu errei. A pessoa geralmente olha para você e fala assim, não falei? Não falei? Ou a pessoa fala assim, tá vendo? Se você não tivesse feito. Então, muitas vezes nós acreditamos que Deus vai fazer a mesma coisa conosco. E Deus não vai fazer a mesma coisa conosco. Nós precisamos entender que Deus nos olha com um olhar de misericórdia. Ele olha para nós com um olhar de amor. E quando nós confessamos os nossos pecados e abrimos a nossa vida para Deus, quem é curado somos nós. É muito engraçado, porque nós chegamos a Deus quebrados e falamos para Deus todas as situações da nossa vida, os nossos pecados, e abrimos, e Ele podia olhar para nós e falar assim, tá vendo o que você fez? Mas ao invés disso, Ele abre os braços e fala assim, pode vir, eu estou pronto para te curar, eu estou pronto para te perdoar, eu estou pronto para te restaurar. Esse é o Deus que está aqui hoje. Efésios 2, versos 1 ao 3. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o padrão deste mundo e os príncipes do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos com eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Tudo que nós nascemos sabendo. Quem não nasceu em um berço cristão, ou muitas vezes nasceu em um berço cristão, porque ninguém nasce convertido. Todo mundo se converte no meio da caminhada. Então, muitas vezes, nós aprendemos uma visão de mundo. E essa visão de mundo não tem nada a ver com a visão de mundo de Deus. A visão de mundo que nós temos não tem problema a gente mentir, a gente enganar, não tem problema, muitas vezes, a mentirinha do bem, não tem problema as situações que a gente faz, constituições e vida mundana que nós temos, não tem problema, porque isso é o que a gente aprendeu de vida. E o que Deus vai dizer para nós? Tudo o que você aprendeu é uma mentira. Tudo o que você aprendeu é uma falácia. Porque a partir do conhecimento de quem eu sou,
você vai saber realmente o que é vida. Todos nós que entregamos a vida para Jesus, nós podemos fazer tudo. Tudo. Ok? Não é que nós não podemos fazer nada. O problema é que agora nós escolhemos não fazer. Qual é a situação? Eu tinha uma certidão de óbito assinada. Eu estava morto para Deus. E Jesus Cristo veio e me deu uma certidão de nascimento. A qual, nessa certidão de nascimento, meu nome está escrito Filho de Deus. Não é mais o filho da ira, eu não sou mais aquele rebelde que se rebela contra Deus. Não, agora eu tive o conhecimento de quem Ele é. Eu reconheço quem Ele é. E a partir disso, eu entrego a minha vida completamente a Ele. Porque a vida que eu vivia não era vida. Eu era escravo das ações. Eu era escravo de tudo aquilo que me encobria, me aprisionava. Eu era escravo daquela vida que eu tinha. Porque eu precisava daquilo para ser feliz. Eu precisava daquilo para ser alegre. E agora não, irmãos. Agora eu sou livre. Nada mais me prende, nada mais. Eu não preciso de nada para ser feliz. Porque eu encontrei a felicidade em Cristo. Eu encontrei a paz que eu buscava em Cristo. Não é em ninguém. Não é nas coisas. Não é o que Ele pode me dar. É quem Ele é. É quem Ele é. Amém? Amém. Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Esse era eu. É de mim que eu estou falando. Eu era essa pessoa, eu achava que eu era justo, que eu era bom. Eu achava aqui que não tem problema, eu vou na igreja de vez em quando, eu vou lá, faço as minhas coisas, dou a minha oferta e está tudo bem. E quando eu precisar, Deus está me devendo. Porque eu sou bom. Então, quando eu pedir algo, eu posso cobrar. Porque eu sou bom. Então, quando eu for orar, falar para Deus fazer alguma coisa por mim, Ele vai fazer. Porque eu faço as minhas coisas tudo certinho. E eu não entendi que o problema não era nada disso. O problema é o meu coração. Era quem eu era. Eu precisava entender que Ele tem o melhor para mim, ainda que não seja o que eu quero. Muitas orações minhas, Deus olha para mim e diz não. Ele simplesmente se cala, já aconteceu com você, ele se cala, ele não responde. Muitas pessoas eu fui orar e eu falei, Senhor, levanta essa pessoa, e Deus resolveu levar. Muitas pessoas eu entrei no lugar olhando e falando assim, essa pessoa não vai levantar, e Deus restaurou. Porque toda a glória é dele, todas as coisas são dele. A nossa vida não passa de um sopro, é muito rápido. Um dia desse você pode não acreditar, mas eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo, vou fazer um topete assim, ó. Olha hoje. Porque o tempo passa, irmão. A vida passa rápido. E a gente gasta tempo sem viver para Deus. Sem viver por Deus. Nós dizemos que queremos morrer e ir para onde? Mas a gente não quer viver no céu agora. A gente não quer viver isso agora. E isso é para nós, não quando morrermos. Isso é para nós agora. A vida de Deus é para agora. A vida de Deus é para preencher seu coração agora. A vida de Deus é para conduzir a sua vida agora. Não é para quando você morrer. Quando você morrer, você pode estar com Ele. Mas é agora se você viver para Ele.
Como vai ser a sua vida? Como vai ser a sua casa? Como vai ser seu relacionamento com seus filhos? Como vai ser seu relacionamento conjugal? Como vai ser o seu relacionamento no seu trabalho? Quando as coisas começarem a acontecer e você simplesmente olhar para ele e dizer assim: seja feita a tua vontade. Eu vou começar a mudar um pouco agora para a gente poder entendendo isso. Nós vivemos pelo que Cristo conquistou, vivendo por Cristo. Colossenses 2, versos 6 ao 10. Fiquem em Colossenses aí que eu vou ler outro versículo. Romanos 3, 23 fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, afastados, retirados para sempre da presença de Deus. Colossenses 2, do 6 ao 10 fala assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tanto cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Quando nós falamos em plenitude, nós estamos falando em perfeição, nós falamos completo, plenamente preenchidos em Cristo. Você não precisa de mais nada a partir do dia que você conheceu a Cristo. Eu quero que você entenda, não é saber quem Ele é. Não é saber que Ele é um homem que está na cruz, porque quando nós falamos assim, nós pensamos, pensa em Jesus, você pensa vendo naquela na sua mente, o crucifixo e o homem na cruz. Eu quero que em nome de Jesus você entenda, este homem hoje, ele está sentado no alto e sublime trono. O seu nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele governa todas as coisas e aguarda ansiosamente o dia do seu retorno. Amém? Ele está vivo. Ele está vivo. Então, quando nós falamos em plenitude, é ser tomado por aquilo que Ele é. Pela essência de Deus em nós. Aonde eu não preciso de mais nada a não ser dele. Ou seja, hoje, vivendo hoje, Anderson, do que você precisa? Eu não preciso de mais nada. Porque eu encontrei a Cristo. Na verdade, foi Ele que me achou. Eu estava perdido. Era eu o perdido. Só que Ele me encontrou no meu caminho e me chamou pelo meu nome. E eu resolvi entregar a minha vida a Jesus. Para viver, irmãos, não uma filosofia, como está escrito na palavra. Não é uma filosofia que eu estou dizendo para você. Não é mais uma ideia de vida, não. É como os outros conceitos que o mundo traz. Não, eu estou dizendo para você que isso é vida. Porque é a partir de um homem eterno, um homem Deus, que resolveu, no conselho da sua vontade, habitar em alguém como eu. Fazer morada em minha vida. Fazer morada na sua vida. Então, muitas vezes nós estamos ainda buscando algo para preencher a nossa vida. Buscamos um casamento bom, casamento que a gente espera ter, filhos que nós esperamos ter, pensamos em um emprego bom, pensamos em tantas coisas boas para nós, o que conquistar, o que ter, o que possuir, e passamos a nossa vida buscando, porque você compra um carro bom hoje, daqui a 2 meses você está olhando para ele dizendo assim, estou precisando comprar outro. Você faz alguma coisa agora, não, isso vai ser tão bom, vai encher meu coração, enche agora e daqui a pouco você está precisando de mais.
Não é assim com Ele. Quando Ele faz morada no nosso coração, nós não temos mais falta de nada. E se você não tiver o que você tanto ama, não tem problema. Eu aprendi a amar ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. E não importa o que Ele faça, não há nada que possa mudar aquilo que eu encontrei. Eu quero que você compreenda, não é uma filosofia de vida. Não é uma palavra bonita que você vem ouvir aos domingos. É uma vida completa e preenchida, aonde não há mais vazio, aonde não há mais falta de nada. É isso que Cristo nos chama. É para isso que Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Não qualquer vida, não uma vida religiosa, não é uma vida religiosa, é uma vida abundante, aonde você perdeu, o mundo está caindo, sabe, as coisas estão caindo ao seu redor, e você está em paz, em meio ao que está acontecendo, no meio da tempestade, você sabe que o seu barco está Cristo, então você sabe descansar, quando você não sabe fazer nada, quando você não pode fazer nada com as suas mãos, você pode parar e simplesmente descansar na bondade daquele que resolveu entregar a sua vida por amor a você. Amém? Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que eram contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões, mas Ele resolveu nos dar vida. Ele resolveu nos dar vida quando nos perdoou de todas as nossas transgressões. E aqui eu quero fazer um parênteses bem rápido. Você perdoa do mesmo jeito que Cristo é capaz de perdoar você? Sabe, às vezes nós passamos a nossa vida, tanto familiar, a parte que mais trata as pessoas é o meio familiar, é onde nós mais praticamos o perdão. Amém? Você concorda com isso, irmão? É onde nós mais praticamos o perdão. É no meio da família, é ali entre aqueles que a gente convive, né, que pertence à nossa família, é onde nós mais praticamos o perdão. E minha pergunta para você é: você perdoa do mesmo jeito que Cristo perdoou você? Porque se nós não tivermos isso no nosso coração, nós não entendemos quem Ele é. Quem Ele é, porque nós vivemos hoje para manifestar quem Ele é. Porque se Ele mora em mim, se Ele está em mim, aquilo que eu tenho é fluir o que Ele é. Então, se Cristo perdoou a mim, eu preciso perdoar o outro. Mas, Anderson, você não sabe o que Ele me fez. Eu quero que você entenda aqui, ó. Ele perdoou todas as suas transgressões. Você. Eu não sei você, mas tem coisas que eu não me perdoaria. Mas Ele me perdoou.
Ele tirou de mim um fardo pesado que eu carregava na minha vida, de culpas e coisas que eu trazia em mim, porque eu não conseguia por mim mesmo, por mais que eu quisesse, parecia que a minha vida não mudava, eu fazia as coisas não mudavam na minha vida. Agora vai ser bom, agora eu vou parar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, não saía do lugar na minha vida. E eu achava que o problema era que eu não estava fazendo bem as coisas, mas o problema é que eu precisava dele em mim, para que o meu eu pudesse diminuir, para que eu pudesse me humilhar diante de pessoas que deveriam me pedir perdão. Mas eu, através dele, entendi que essas pessoas precisam do perdão, porque elas não sabem quem ele é ainda. Irmãos, a gente vive tão carregado de coisas na nossa vida. E esse tempo aí, eu vi um sertanejo que morreu. Acho que é o Ralph que morreu. É isso? Eu não sei quem é quem, então. Ele morreu. O irmão não via ele 4 anos. 4 anos que o irmão não o via. Porque o irmão estava esperando que ele fosse fazer o quê? Que ele viesse pedir perdão para ele. 4 anos. E você sabe o que aquele olho daquele homem dizia? Eu perdi tempo. Eu poderia ter ido lá e reconciliado com ele. Eu teria tido tempo com ele. Mas ao invés disso, ele resolveu viver a sua amargura e dizer, não, quando ele quiser, ele vai vir aqui, vai me pedir perdão e a gente vai mudar. Ele não teve tempo. Às vezes a gente não vai ter tempo. O tempo é hoje. A hora é agora. Amém? Romanos 3, 24 fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é um ato de redimir, significa libertar, é um ato de adquirir de novo, de resgatar. Isso era usado para escravos. Era um termo usado para o escravo, que a pessoa ia lá e comprava esse escravo de volta. Mas só que para comprar esse escravo de volta, ela tinha que pagar um bom preço por ele. Esse éramos nós. Nós fomos comprados por bom preço. Você pode repetir comigo isso? Eu fui comprado por bom preço. Sabe qual foi o preço? O sangue de Jesus, vertido na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Algo que eu e você não poderíamos fazer nunca. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos comprou de volta para Deus. E eu quero que você entenda algo. Alguém me comprou para Deus. Alguém como eu. E ele me comprou para Deus, em sabendo quem eu sou. Todas as minhas falhas, todos os meus erros. E ele olhou para mim e disse: Anderson, apesar disso, vem, porque eu estou pagando a sua dívida. E nós precisamos compreender algo. Tudo isso que ele fez por nós está disponível. Hoje ainda está disponível, porque o tempo da graça irá acabar. Sabe o que é graça? É um bem merecido, algo que nós não merecemos. Nós não merecemos ser perdoados e amados por Deus, porque todo o tempo nós nos rebelamos contra Deus, cometemos erros após erros, coisas após coisas, e Ele continua nos amando. Ele continua nos atraindo, olhando para nós e dizendo assim: você tem uma chance. Você tem uma oportunidade de viver para mim e por mim. Só que um dia, nós não seremos irmãos. O problema não vai ser aquilo que aconteceu com nós. Não vai ser o nosso pecado que vai ser o problema. Vai ser o perdão que a gente está rejeitando hoje. Porque o perdão está aí, disponível para mim e para você. A vida está disponível para nós. Para a gente vivê-la. A gente pode olhar para tudo isso e falar assim: não estou afim. E Deus vai olhar para você e vai fazer o quê? Tudo bem. Porque Deus sem mim continua sendo Deus.
Deus sem mim, Ele é Deus. Ele não me quer para fazê-lo mais Deus. Entende isso? Ele é Deus antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas criadas, Ele é Deus. Ele não precisa de mim para ser Deus. Ele não precisa de mim para a gente vir fazer um culto, levantar a mão e adorar Ele, para Ele ser Deus. Não. Não é isso que o faz Deus. Nós precisamos entender que há uma salvação, irmãos, disponível para nós. Há uma vida nova, pronta para nós. Quando nós olharmos para isso e dissermos assim, eu aceito viver essa vida. Eu não quero mais a minha vida. Eu quero a tua vida. É uma palavra, irmãos, para que a gente possa olhar para nós. E eu quero finalizar. Vocês são lindos. Colossenses 1, verso 15 ao 23. Não, vou ler aqui, Efésios 1, do 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das nossas transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Somos perdoados. Ele já nos abençoou. Amém? Se você está procurando bênção, você tem que encontrar o dono da bênção. Quando você encontrar ele, você vai olhar para a bênção e vai falar assim, como isso é pequeno perto da grandiosidade dele. E quem é Cristo? Colossenses 1, 15 ao 23. Eu amo esse versículo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior do mau procedimento de vocês. Contudo agora, ele os reconciliou. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los dele santos, sem culpa, e livres de toda acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu.
Esse é o evangelho no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Evangelho é as boas novas. As boas novas é a seguinte: você é pecador, precisa desesperadamente de um Salvador. A boa notícia é: Ele já veio. Vivo está, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que nós não, irmãos, aquilo que nos prende pode cair hoje. Aquilo que impede a gente de viver uma vida plena pode ser quebrado hoje, através de Cristo. Através de Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante.